Meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. Destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação das linhas do exemplo que seu divino apóstolo nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangulam suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro de negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo e lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. O sonambulismo é uma das anomalias de sono mais antigas e incompreendidas pela ciência atual. Só quem tem pode verdadeiramente imaginar o que é, sem acordar, levantar no meio da noite, abrir os olhos, passear pela casa, atacar a geladeira, cozinhar, fazer faxina, trocar de roupa, ir ao banheiro, sair para a rua de pijamas. Ou pior, pegar um carro e dirigir quilômetros de distância sem destino. Ligar o computador ou celular e mandar um fake news pela internet. Começar a gritar apresentando terrores do sono. E no dia seguinte, acordar tranquilo, indiferente, sem a menor lembrança de ter feito qualquer uma dessas coisas. Realmente, os passeios de um sonâmbulo podem não acabar muito bem. Vejam, por exemplo, o caso de uma menina de 15 anos em Londres que foi vista de noite no alto de um guindaste de construção. Acharam que ela havia subido lá para pular. Um bombeiro teve que escalar o guindaste para salvá-la. E foi só então, lá em cima, que ele percebeu que ela estava sonâmbula e que estava ainda em sono profundo. Mas afinal, o que realmente está acontecendo com a pessoa durante esses episódios de sonambulismo? Por que muitas vezes ela chega a tomar certas atitudes que não tomaria se estivesse acordada, se estivesse plenamente consciente? Por que ela não se lembra de nada do que fez? Porque muitas vezes ela acaba correndo até risco de morte, ou ainda colocando em risco a integridade de outras pessoas. Então nós vamos, a partir de agora, tratar desse curioso tema sob o ponto de vista do Espiritismo. E vamos compreender melhor o que está acontecendo com o corpo e com o espírito durante esses transes de sonambulismo. E veremos que o sonambulismo tem muito mais para contar para a gente sob o ponto de vista do Espiritismo do que nós costumamos pensar. Então, nós falaremos muitas coisas hoje sobre obsessão, livre-arbítrio, encosto, estado de êxtase, vista dupla, premonição, vidas passadas, mediunidade, roubo de corpo. Isso é apenas o começo. Vamos lá? Vamos começar entendendo um pouquinho melhor sobre o que é o sonambulismo do ponto de vista da ciência. Pela ciência, o sonambulismo é uma parassonia. As parassonias são fenômenos físicos que acompanham o sono e envolvem atividade muscular esquelética ou mudanças do sistema nervoso,
O sonambulismo é um transtorno do sono que consiste basicamente em levantar-se da cama, andar, praticar algum tipo de atividade enquanto ainda se está dormindo. As funções motoras da pessoa despertam, mas a sua consciência permanece inativa. Trata-se, portanto, de um despertar desequilibrado do cérebro, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, esses episódios, que costumam durar de cerca de 5 a 40 minutos, frequentemente acontecem durante a primeira terça parte do sono. Nos episódios mais leves, a pessoa pode só se sentar na cama, olhar em volta, falar, se remexer. Quando o sonambulismo é mais típico, as pessoas já ficam de pé, podendo ir ao banheiro, saem do quarto, sobem as escadas, descem as escadas, podem sair de casa. E conforme o sonambulismo vai ficando mais sério, essas atividades que o sonâmbulo faz tendem ao infinito. Estima-se que cerca de 10% da população mundial já tenha tido pelo menos um caso de sonambulismo. E quais são suas causas, afinal? Por que a gente fica sonâmbulo? Não se sabe. E não existem medidas que possam comprovadamente prevenir esses episódios. Uma das características mais peculiares do sonambulismo é que a pessoa, ao sair do transe, ao ser acordada ou de manhã ou durante o estado de sonambulismo, ela tem amnésia de tudo o que aconteceu. E essa amnésia também não tem uma explicação satisfatória pela ciência médica. Mas, de acordo com o Livro dos Espíritos, em sua questão 425, o Espírito da Verdade nos explica que o sonambulismo gera um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ou seja, em regra, a pessoa não está mais vendo nem ouvindo com seus próprios olhos ou com seus próprios ouvidos, mas diretamente pela capacidade sensorial do seu próprio espírito. Durante o estado sonambúlico, é a sua alma que, emancipada do corpo, vê e ouve, percebe fora dos limites dos sentidos. Ou seja, o cérebro físico não está envolvido nas percepções que o espírito está experimentando. Quem percebe é o corpo espiritual. E por isso essa percepção pode chegar a ser bem mais ampliada do que aquelas que o espírito tem durante o sonho. No sonho, as percepções de acontecimentos físicos, do que acontece ao redor da pessoa, têm a participação do cérebro físico. Mas no sonambulismo, como não há registro cerebral das impressões que acontecem, o indivíduo não se recorda de nada. E ao acordar, fica com aquela amnésia, porque a informação não passou por esse nosso hardware cerebral. A questão 425 do Livro dos Espíritos ainda nos esclarece isso melhor, dizendo o seguinte: nos sonhos de que se tem consciência, aqueles que a gente lembra, né? Os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só percebe do que lhe é transmitido sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conservam memórias, as mais das vezes não têm sentido. Então, os sonhos nada mais são do que lembranças fragmentárias desses momentos que a gente viveu em liberdade como espírito, fora do corpo físico. Muitas vezes o que a gente lembra dos sonhos não faz sentido. É como um quebra-cabeça em que está faltando pedaços. Nós temos que entender que o sonho representa a vivência do espírito fora do corpo, mas que essas vivências podem ou não ficar registradas no nosso cérebro físico. Depende da profundidade do sono que nós tivemos e também, muitas vezes, dos amigos espirituais, do interesse que eles tenham de que haja lembrança daquilo que nós experimentamos quando nós acordarmos.
Muitas vezes o sonho só é lembrado por alguns instantes depois que a gente acorda e depois ele é apagado, né? Ele vai embora da memória física. Outras vezes o sonho é nítido, claro, significando que conseguiu ultrapassar essa barreira vibratória entre o espírito e o corpo, deixando aquela marca, né, na memória cerebral. Os sonhos podem também ser simbólicos, uma estratégia muitas vezes utilizada pelo nosso cérebro. Por quê? Porque ele não consegue reter aquela lembrança clara do que aconteceu, então a gente acaba suprindo as lacunas com símbolos, com percepções não tão perfeitas. Porém, há alguns casos em que o sonâmbulo tem também uma breve lembrança do que aconteceu. Isso significa que nessas situações ele estava em um nível de sonambulismo um pouco mais leve. Apenas isso. Tendo tido, portanto, uma participação do cérebro, dos órgãos sensoriais, ainda que pequena, que puderam registrar, ainda de uma forma bastante confusa ou tênue também, aquilo que aconteceu durante o transe. Percebam o que de fato está nos dizendo o Livro dos Espíritos, nessa resposta à questão 425. Em suma, que por estar o espírito mais separado do corpo físico no sonambulismo, o sonâmbulo, em regra, continua escutando e vendo o mundo físico, mas não com os olhos e ouvidos do corpo, mas sim do espírito. Gabriel Delany, que viveu no final do século XIX, início do século XX, que foi um notável pesquisador das ciências psíquicas, ele narrou uma história muito interessante, oriunda de suas pesquisas, seus estudos, de um jovem padre que se levantava sonâmbulo todas as noites, ia até a escrivaninha e escrevia lá os seus sermões para o dia seguinte. E ele lia alto, depois que ele escreveu uma página, ele lia alto, prestava atenção, corrigia o que estava errado perfeitamente. E os demais padres, sabendo desse hábito dele, certa vez resolveram, pregar uma peça nele e colocaram um cartão grosso, enquanto ele estava escrevendo, um cartão grosso na frente dele, entre o papel e os seus olhos. Só que acontece que o padre, surpreendentemente, continuou escrevendo normalmente, como se não tivesse nada entre os seus olhos e o papel. Daí surge a justa pergunta que foi refletida na questão 429 do Livro dos Espíritos. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? E a resposta foi: não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. Mas ele vê de fora do seu corpo. E tudo isso nos leva a uma outra questão. Teria o sonambulismo algo a ver com mediunidade? A resposta é um sonoro sim. Tudo a ver. Sonambulismo é, na verdade, uma modalidade de mediunidade. Segundo o Livro dos Médiuns, no item 172, o espírito que se encontra no astral, que vem se comunicar através de um médium, pode também se comunicar através de um sonâmbulo. Quem está conversando com o sonâmbulo, quando a gente está falando com um, a gente pode não imaginar, mas muitos sonâmbulos estão vendo perfeitamente os espíritos ao seu redor e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem bater um papo com eles e transmitir as mensagens que eles nos trazem. Então vejam, o sonâmbulo está literalmente vivendo duas realidades ao mesmo tempo. Ou ao menos tendo a percepção de dois planos simultâneos de realidade. Daí vem a segunda pergunta. Então, o sonambulismo seria uma forma de mediunidade inconsciente? Aquela mediunidade onde o médium participa, emprestando o seu corpo para espíritos terceiros, como para psicografia, psicofonia, etc., mas sem ter a consciência do que está fazendo e depois não se lembra de nada, seria a mesma coisa? Na verdade, o que a doutrina nos ensina é que existe uma grande diferença entre o sonambulismo e a mediunidade inconsciente. Por quê? Porque, em regra, enquanto o médium inconsciente
está trazendo o pensamento do espírito, né, dessa outra inteligência, e durante esse período ele está com a consciência ausente dos fatos, o sonâmbulo não. Ele age sob a influência do seu próprio espírito. Ele exprime o seu próprio pensamento. Ainda que depois ele não se recorde, mas pelas questões, né, do cérebro não estar ativo, como a gente conversou, mas por outros motivos, mas ele traz uma lucidez do que está acontecendo no mundo espiritual muito maior do que a de um médium inconsciente. Então, no sonambulismo, o espírito da pessoa tem participação direta, ativa, consciente. Ele traz informações que está recebendo ali em primeira mão. Ou seja, ele não está apenas tendo o seu corpo usado por um espírito, ele está participando de todo o processo espiritual. Mas, como nós vamos ver daqui a pouco, essa distinção nem sempre é verdadeira. Há alguns casos, ainda que é uma minoria, em que o sonâmbulo pode sim agir como um instrumento de vontade de terceiros espíritos. Estar inconsciente, sendo, por assim dizer, obsediado, com consequências muitas vezes gravíssimas. É o que nos alerta a resposta à questão ainda 425, que diz o seguinte: no sonambulismo, o espírito pode se utilizar do corpo como se fosse um mero objeto, tanto para fenômenos de manifestações físicas que deseje, como para comunicações como a escrita. Ou seja, o sonambulismo é uma modalidade do fenômeno de manifestação física também, pois o espírito pode atuar aqui no nosso mundo material através daquele corpo que está disponível. Em regra, o próprio espírito do sonâmbulo estará no comando, com muito mais clareza do que um médium inconsciente. Porque, como a gente falou, ele está desligado, muito mais fortemente desligado do corpo físico, e por isso esta nitidez maior. Mas vejam que interessante então. Aqui no sonambulismo gera-se a possibilidade de haver uma espécie, né, de autopsicografia. Ou seja, o seu próprio espírito, livre, pleno e com informações mais altas do plano astral, pode mandar uma mensagem para seu próprio corpo. Mas, infelizmente, há casos onde o espírito da pessoa, ainda que mais livre do corpo, permanece como que hipnotizado, deixando-se ser influenciado, obsediado, situação em que esse corpo pode ser utilizado por espíritos terceiros para fins menos nobres. Um dos casos mais assustadores nesse sentido ocorreu em 1987, no Canadá, quando um homem chamado Kenneth Parks, que na época tinha 24 anos de idade, acordou no meio da madrugada, pegou seu carro, dirigiu mais de 20 quilômetros e foi até a casa dos seus sogros. Ali chegando, ele matou a sua sogra a facadas e quase estrangulou o seu sogro. Em seguida, simplesmente saiu de lá, dirigindo de volta. Só que no meio do caminho, ele acordou do episódio, percebeu que estava longe de casa, olhou suas roupas ensanguentadas e tentou puxar alguma lembrança do que tinha acontecido. E alguma vaga lembrança veio. Ele foi então até a delegacia e disse que achava ter matado uma pessoa, mas não lembrava quem. Após um ano do ocorrido, Parks foi levado a julgamento. Houve testemunhos mostrando que Parks, né, ele se dava bem com os sogros. Ele não tinha motivo nenhum para feri-los. E no final ele conseguiu provar sua inocência e foi absolvido da acusação de homicídio. Vejam que nesse caso, o espírito de Parks não tinha nenhuma intenção, ainda que oculta, de matar os seus sogros. Ou seja, o seu corpo não foi conduzido pelos desejos da sua própria alma. Não, ele não estava no comando da situação. Ao contrário, ele estava sendo subjugado por obsessores, por espíritos ignorantes que ele havia atraído. E que, de repente, por razão do sonambulismo fisiológico natural, né, esses espíritos viram seu corpo disponível para ser utilizado através de uma hipnose magnética do espírito obsediado como desejassem. Outro caso
que representa de alguma forma a influenciação espiritual e que acabou também ficando muito famoso, aconteceu em 2004, quando uma mulher casada começou, em seus ataques de sonambulismo, a sair de casa. Só que ela se dirigia para algumas casas noturnas da região onde morava. Até que um dia, o seu marido percebeu ela saindo mais uma vez e foi cuidadosamente seguindo ela. E acabou descobrindo que ela mantinha relações com outros homens enquanto estava no estado de sonambulismo. Depois ela voltava para casa, dormia, acordava e não se lembrava de nada mais. Bom, nesse caso, o marido, que conhecia bem a esposa, percebeu claramente que ela estava sonâmbula, que aquele não era o tipo de conduta natural dela, que ela não se entregaria dessa forma a outros relacionamentos. Então eles permaneceram juntos. Mas ela começou a fazer um tratamento psiquiátrico e passou a não ter mais a chave de casa da porta durante a noite. Então percebam aqui que os obsessores ávidos pela luxúria, né, nesse caso, aproveitaram-se também do corpo dela, em estado fisiológico de sono sonambúlico, para obter os prazeres que não podem mais experimentar no plano espiritual. Isso nos ensina que, apesar do espírito estar mais livre do próprio corpo durante o estado de sonambulismo, isso não significa que esse espírito tenha evolução suficiente para se permanecer consciente e apenas se aproveitar positivamente do sonambulismo. Não. Como toda forma de mediunidade, o sonambulismo também vai encontrar pessoas com diferentes níveis evolutivos e graus de consciência de si próprio. Então, ele é sim uma fase, uma interface, por assim dizer, aberta entre o plano espiritual e o físico, muitas vezes, porém, aproveitada por espíritos menos felizes. Eu vou contar para vocês mais um caso, para vocês perceberem essas influenciações como acontecem. É o caso de Anna Ryan, que aconteceu nos Estados Unidos. Ela conscientemente já tinha conseguido trabalhar a sua compulsão à comida. Ela estava praticando exercícios físicos com regularidade, estava comendo pouco, estava comendo de forma saudável, ou seja, ela tinha conseguido se equilibrar em todo esse sentido. Mas de repente ela começou a engordar sem motivo aparente. E aquilo começou a preocupar ela, porque ela não conseguia imaginar o que estava acontecendo. Apesar de todo o regime, apesar de todos os exercícios que estava fazendo, continuava engordando. Ela foi aos médicos que a embaixaram que com certeza ela deveria estar sofrendo de algum problema hormonal muito grave. Só que todos os exames que eles faziam davam negativo. O fato é que ela chegou a engordar quase 60 quilos e só foi descobrir a causa desse peso extra quando, depois de 2 anos de investigação médica, tomou consciência de que ingeria 2.000 calorias toda madrugada, fazendo fartos lanches noturnos, dos quais ela não se lembrava ao acordar. O sonambulismo não acontece apenas de forma natural. Ele também pode ser provocado ou induzido artificialmente por meio do chamado fluido magnético. O pioneiro nessa prática do sonambulismo por magnetismo foi o médico austríaco Franz Anton Mesmer, que buscava nessa experiência uma forma de terapia alternativa. Ele percebeu que o sonâmbulo pode ser colocado em estado sonambúlico e, ao mesmo tempo, entrar em contato com espíritos que transmitem a ele o que ele deveria dizer ou fazer, em especial para processos de cura. É o que nos esclarece a questão 455 do Livro dos Espíritos, que diz: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Porém, em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. A mediunidade apresentada a partir desse sonambulismo magnético induzido é utilizada hoje fartamente por determinados grupos mediúnicos, em especial aqueles que têm treinamento com a técnica da apometria, que estudam os efeitos do desdobramento magnético.
e tem como objetivo intensificar as percepções medianímicas dos médiuns, que conseguem, nesse processo, se desprender muito melhor do corpo e ter acesso, vendo e ouvindo o plano espiritual com maior clareza, com mais precisão, com mais nitidez. Então, não é por acaso que também no sono mesmérico, né, quando a pessoa está nesse estado, ela acorda sem lembrar de nada. Né? Porque a gente já viu essa questão da independência da alma e do corpo, onde então não há os registros da memória. A grande vantagem, né, do sonambulismo magnético é que ele pode ser acessado nos momentos desejados para realizar algum trabalho espiritual. Ele é pouco estudado na atualidade, mas ele serviu muitas vezes aos magnetizadores do passado como forma de diagnóstico, indicação de tratamento de pessoas enfermas. Há vários casos descritos na literatura espírita, de Mesmer também, sobre esse magnetismo curativo. Por exemplo, Alphonse Bouet tem um caso relatado em um de seus livros, onde uma paciente de nome Blanche H., que tinha 24 anos na época, era sonâmbula e participou de todo um tratamento magnético. E ele diz assim: não somente a minha sonâmbula tinha seguido passo a passo a marcha da sua moléstia, determinar-lhe a origem e natureza, veja, ela determinou em sonâmbula a origem e natureza da própria moléstia, viu o estado dos órgãos, os seus próprios órgãos, predisse a época das suas crises, como ainda, embora não tivesse conhecimento algum da medicina homeopática, havia indicado os remédios que convinham para o seu tratamento e para a sua cura, que de fato veio ocorrer. Nessa mesma obra, o autor também apresenta um outro caso da Luísa C., que por 12 anos sofria de atrofia muscular progressiva. E Bouet diz assim: a Luísa, em sono magnético, como que via perfeitamente o interior do seu próprio corpo. Ela tinha prazer em me colocar a par, né, das flutuações, do andamento do tratamento e de como o tratamento imprimia resultados nos seus músculos. E dizia também que, principalmente, o que chamava a atenção dela era o aspecto dos músculos. Ela não tinha nenhuma noção de anatomia, então ela limitava-se simplesmente a me explicar as coisas do modo como ela via. Isso era muito interessante, ele relata. Bom, nessa altura aqui eu tenho certeza que todos vocês já perceberam que o sonambulismo nada mais é do que uma forma de desdobramento do nosso espírito, onde ele se afasta do nosso corpo durante o transe. Vejam o que diz o Livro dos Espíritos nesse sentido, na questão 425. O sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que no sonho. No sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. O que isso significa? Significa que é uma influência reduzida do corpo mental inferior nosso durante o sonambulismo. Significa que a alma do sonâmbulo pode entrar em contato com seu próprio eu superior. Que existem infinitos níveis de liberdade e de graus de desdobramento entre a alma e o corpo. E que cada nível tem uma diferente forma de percepção da matéria e da espiritualidade. É numa gradação. O desdobramento mais comum é o sonho. Né? Durante a noite a gente se desdobra. Nós temos a viagem astral, onde a pessoa já de uma forma mais consciente sai numa viagem astral ou num sonho lúcido. Nós temos o sonambulismo magnético, ou o sonambulismo natural, que, como a gente viu, desprende a alma ainda de uma forma mais incisiva do seu corpo. Nós temos a dupla vista, vamos comentar daqui a pouco sobre a dupla vista, o estado de êxtase, onde a pessoa está praticamente atingindo uma iluminação. Nós temos centenas, milhares de casos de EQM, de experiências quase morte, mostrando um desdobramento muito forte do espírito, onde ele tem praticamente experiências que ele teria apenas após a morte. Nós temos até a própria morte, que nada mais é do que um nível de desdobramento mais forte. Mas veja, nem mesmo na morte ainda a gente se desdobra de todos os nossos veículos mais densos. Então, ainda na morte há limitações enquanto a gente vai evoluindo a nossa consciência. Há uma questão, a de número 400 do Livro dos Espíritos, que muito bem ilustra essa situação. Ela diz assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? E a resposta não poderia ter sido melhor. É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves.
Veja, gente, o espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E por isso nós temos tantas formas diferentes de desdobramento, assim como o sonambulismo. Porque é o corpo bobear que o espírito já está querendo ir passear. Sendo que a lucidez deste passeio depende do nível de desdobramento que a gente obtém. Isso nos leva à chamada clarividência sonambúlica. O que é a clarividência sonambúlica? A clarividência é um processo anímico, inerente à própria alma do indivíduo, que através de sua sensibilidade, sem o auxílio dos espíritos, tem uma visão do plano espiritual. O sonambulismo é uma forma de clarividência, onde os médiuns sonambúlicos trazem mensagens do mundo espiritual ao físico neste estado de transe, pela voz ou escrita ou arte. Quando o sonâmbulo diz enxergar, mesmo estando com os olhos fechados, ou quando vê algo que se encontra distante, ou ainda quando vê o passado, quando vê o futuro, está havendo um processo profundo de clarividência, onde a pessoa está vendo coisas e pessoas diretamente no plano astral, com muita nitidez. Várias vezes, o sonâmbulo, durante o seu estado, faz coisas que em sua vida ele não saberia fazer ou não seria capaz de fazer. Porque ele está trazendo informações de outros planos, de fontes às quais ele não tem acesso enquanto está acordado. Vale então aqui a gente mencionar um outro caso bastante conhecido, de Lee Hedwig, que demonstra que nem sempre o que um sonâmbulo faz é por obsessão. Ao contrário, em geral é o seu próprio espírito quem está no comando, e nesse estado ele é capaz de fazer coisas mediúnicas maravilhosas, muitas vezes relacionadas aos seus conhecimentos adquiridos até em outras vidas. Lee Hedwig é um australiano que atualmente vive em Londres. E quando ele tinha 4 anos de idade, ele já era sonâmbulo e vivia passando pela casa. Até que uma certa noite, ele pegou ali sua mochila de escola, uns lápis, uns giz de cera e começou a riscar as paredes durante o sonambulismo, fazer desenhos. Os pais ficaram malucos com aquilo, né? E começaram a esconder os lápis, começaram a esconder tudo aquilo. E é importante dizer que o Lee Hedwig não tinha nenhuma vocação para as artes, nenhuma vocação. Mas quando ele fez 15 anos de idade, em um episódio de sonambulismo, ele conseguiu acesso a um lápis, a um papel, e fez 3 desenhos do rosto de Marilyn Monroe. No dia seguinte, quando ele acordou e viu aqueles desenhos, ele não acreditou no que ele estava vendo, porque eram muito bons, ele não lembrava de ter desenhado e nem saberia desenhar aquilo daquela maneira. A partir de então, ele começou a dormir sempre com todo o material necessário para fazer os desenhos. Chegou um ponto que hoje ele participa de várias exposições de arte. E a sua condição de desenhista sonâmbulo foi comprovado por vários médicos. Então hoje ele tem isso como hábito, desenhando de madrugada o que ele não sabe desenhar enquanto ele está acordado. Então vale lembrar aqui que o nosso espírito, livre do corpo, é muito maior do que o nosso espírito preso ao mesmo corpo. Quanto mais livre nós estamos desse inventório físico, mais conseguimos ter acesso à nossa sabedoria acumulada ao longo de várias vidas, de várias experiências que estão presentes em nosso eu superior. Podemos então nos perguntar, como fez Kardec na questão 431 do Livro dos Espíritos, qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? E a resposta é que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que o que lhe supõe. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque demasiado imperfeito o seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-los. E através deste constante e fluido contato com o plano astral, estando o espírito no comando dos sentidos, que manifesta-se a chamada dupla vista. A dupla vista, ou segunda vista, ocorre quando o espírito se desdobra, se liberta, sem que o corpo esteja adormecido, que é exatamente o caso do sonâmbulo, né? Ou seja, lembramos que o corpo dele está acordado. Nesse estado, a pessoa vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. E quando a dupla vista pode se manifestar? A resposta à questão 448 nos diz que,
Nos mundos menos materiais que o vosso, ou seja, menos materiais que a Terra, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente, está lá sempre, para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, para nós fecharmos esse estudo de hoje, há uma pergunta muito importante que precisa ser feita. Qual é a responsabilidade espiritual do sonâmbulo? Já que o sonâmbulo não se lembra de nada no dia seguinte e às vezes ainda age sob obsessão, pode ele de fato ser responsabilizado pelos atos que fez durante o sonambulismo? E a resposta na doutrina espírita é um sonoro sim. Ele deve ser responsabilizado. É a mesma responsabilidade de um médium, de alguém que pode sofrer influências espirituais como todos nós, ou sofrer obsessão. A questão 438 do Livro dos Espíritos coloca isso da seguinte maneira: o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? A resposta: muito, como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Assim, cada sonâmbulo está passando por sua própria prova, positiva ou negativa, mas não podemos jamais dizer que alguém é apenas vítima das situações. Não. Por exemplo, tanto no caso da moça que a gente viu que é de noite sonâmbula para a balada, quanto no caso de Kenneth Parks, que matou sua sogra, de alguma maneira eles criaram essas afinidades profundas com esses obsessores, a ponto de que quando havia a crise de sonambulismo, essa sintonia era quase que perfeita. Então o espírito dos dois não estavam ausentes das cenas, mas estavam inebriados em alguma paragem mental, em alguma paragem espiritual, permitindo-se viver uma ilusão mental por hipnose, enquanto seus obsessores se utilizavam as suas vistas e os seus corpos. Daí a importância sempre presente de estarmos nos auto-observando, nos autoconhecendo, conhecendo as nossas virtudes, as nossas fraquezas, buscando o nosso equilíbrio mental e emocional, a nossa conexão constante com a espiritualidade maior, mantendo bons pensamentos, uma moral equilibrada. Tudo isso ajuda a impedir uma obsessão indesejada, ou no mínimo que ela se dê num grau mais leve. E para quem tenha um sonâmbulo em casa, é importante lembrar também de deixar o ambiente físico protegido. Deixar portas e janelas trancadas, o acesso às escadas obstruídos, retirar móveis, objetos que o sonâmbulo possa tropeçar, guardar facas, tesouras, impossibilitando que o sonâmbulo tenha acesso a eles durante a noite. Porque isso tudo também faz parte do orar e vigiar. A gente deixa também o plano físico menos suscetível a problemas e sugestões do plano espiritual. Vamos, por fim, lembrar que nós, sejamos sonâmbulos ou não, todos temos a capacidade de desprendimento do corpo físico. E a gente faz isso todas as noites, por exemplo, quando vamos dormir. E quando nós vamos dormir, livres do corpo físico, a gente tem uma aproximação maior de outras informações sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro, sobre as outras pessoas, sobre atividades espirituais que podem ser realizadas. E a gente se dedica a essas atividades. Só que, dependendo do nosso estado emocional, da nossa vibração, dos nossos desejos, dos nossos padrões de pensamento, dos nossos sentimentos, nós podemos não conseguir essa liberdade toda. E aí acontece que alguém que está preocupado com o trabalho volta para o meio do trabalho e passa a noite lá tentando ver se consegue fazer alguma coisa a mais. Ou a gente pode querer visitar alguém que está doente para tentar auxiliar num processo de cura. Ou outras pessoas levadas à luxúria podem ir para antros, onde esses prazeres podem ser desenvolvidos também num plano astral, mas você vai ficar dentro daquela frequência. E todos os tipos de vícios e vontades podem também ser encontrados durante esse nosso estágio de sono. Então, logicamente, cabe a cada um de nós a responsabilidade sempre pelas próprias ações, pelos próprios pensamentos. E esses momentos, quaisquer que sejam, que a gente pode se aproveitar desse desdobramento,
que sejam bem aproveitados e que sejam utilizados para o bem, porque sempre que assim a gente fizer, nós vamos trazer a recompensa disso, no acréscimo à nossa experiência, ao nosso aprendizado, gerando dentro de nós uma satisfação relativa a esse crescimento de espírito. E por outro lado, cada minuto, cada hora utilizada em atividades que destoam do bem, vão nos trazer, mais cedo ou mais tarde, angústias para dentro de nós. Vão nos trazer aquele vazio de alma, até que o tempo e o esforço de cada um venham a modificar esse panorama íntimo e venham então a despertar a nossa consciência. Então, que possamos todos nós continuar trilhando o caminho da luz e do aperfeiçoamento íntimo, tanto enquanto estivermos acordados, quanto enquanto estivermos dormindo. Um forte abraço, muita luz e até já! Queridos irmãos, depois desse estudo de hoje, vamos aproveitar os nossos corações cheios de paz, de amor. Vamos fazer uma corrente para os nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes conosco virtualmente, mas que estão passando por algum momento de aflição. Amado Pai, graças lhe damos, ó Pai, por esse amor que recebemos de Ti. Graças te damos, ó Pai, por Jesus, governador de nosso planeta, esse Espírito maravilhoso que se fez presente e dentre nós. Lhe pedimos, ó Pai, vosso auxílio, da vossa espiritualidade que nos acompanha, que toque, ó Pai, em cada coração, que leve esse sentimento que ora nos preenche de amor, de paz, para todos os irmãos que necessitam, ó Pai, principalmente aqueles que não têm o entendimento do seu amor. Que toque, ó Pai, em cada um dos escritos nos livros de encarnado e desencarnados dessa casa, a cada um daqueles que neste momento, ó Pai, compartilham essa mensagem, ouvindo, refletindo, adquirindo, ó Pai, conhecimentos para a vossa luz. Eu lhe peço, ó Pai, por todos aqueles que estão acamados nos diversos países e seus familiares, ó Pai, que tenham resignação de entender que nada é para o mal, Pai, que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito, ainda que nos traga dor de forma imediata, de forma instantânea, mas que com o passar do tempo iremos compreender que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Assim, ó Pai, lhe pedimos que estenda a vossa mão com muito amor, com muito carinho sobre as nossas cabeças, nos enchendo de esperança em um dia melhor, nos enchendo de amor ao próximo e que possamos aprender essa lição o mais rápido possível para que ela não se prolongue por tanto tempo. Esteja com todos nós, ó Pai, nessa semana que se aproxima e nas próximas, com muito amor e entendimento. Que assim seja. Graças a Deus.